Vamos agora entender como está ocorrendo o avanço das tropas russas, aparentemente em direção a Kiev. O nosso editor de internacional, Diego Pavão, tem mais detalhes sobre a movimentação das tropas russas em direção à capital ucraniana e também, não é, Diego, a forma como os ucranianos estão se preparando para defender a capital da chegada das tropas russas. Muita gente imagina já deveria ter acontecido, levando em consideração o tamanho da tropa, o poderio da tropa e a velocidade da tropa. Por enquanto não aconteceu, mas ao que parece é uma estratégia que vai ficando a cada dia mais clara por parte dos russos de primeiro cercar a capital ucraniana e depois, aí sim, decidir o que fazer, não é, Diego? Exato, Rafa. Olha só, a gente recebeu a informação agora há pouco do Ministério da Defesa da Ucrânia, dizendo então que a estratégia nesse momento, a Ucrânia confirma isso, a estratégia nesse momento dos russos, aparentemente, pelo que se vê nas imagens, no posicionamento das tropas, é realmente cercar Kiev. Mas o Ministério da Defesa da Ucrânia também diz ao mesmo tempo que essas tropas estão paradas nesse momento. Essa informação que a gente recebeu agora. Esse ponto onde eles estão parados seria mais ou menos a uns 60 quilômetros da capital ucraniana. E o ministro da Defesa da Ucrânia também disse que essas tropas já se esgotaram os recursos dessas tropas. É isso que eles falam agora. Essa versão vai também, coincide também com que o Pentágono e outras forças ocidentais têm dito sobre esse avanço das tropas russas, né? Eles têm dito que a Rússia tem enfrentado, sim, alguns problemas, algumas faltas de suprimentos nos últimos dias, e é por isso que esse avanço estaria demorando mais que o esperado. O presidente russo, Vladimir Putin, já disse que todo o plano da Ucrânia, aliás, da Rússia, de invadir a Ucrânia, todo esse plano até agora tem ocorrido normalmente, está tudo dentro dos conformes, dentro do esperado pelos russos. Então agora resta saber quando de fato vai ser esse avanço. Eu tenho aqui um mapa para a gente mostrar nesse momento, aqui atrás de mim, a gente vai mostrar o mapa da Ucrânia, sempre dá para a gente entender melhor com o mapa. Então, esse é um mapa que saiu agora há pouco, é da CNN Internacional, por isso a gente vê sim algumas coisas escritas em inglês. Aqui, Kiev, então, as tropas estariam aqui na região metropolitana da capital ucraniana, chegando aqui a mais ou menos uns 60 quilômetros, segundo o que diz a Ucrânia, né, nesse comunicado de agora há pouco. Eu vou também ressaltar aqui outros pontos importantes nesse mapa. Aqui, Kharkiv, a cidade que foi alvo de constantes bombardeios e ataques com mísseis nos últimos dias. E agora vamos passar aqui para o sul. O sul da Ucrânia agora é um lugar onde a gente vê também conflitos intensos. Aqui, a usina que foi atacada pelos russos, os russos, segundo, né, a Ucrânia atacada pelos russos. Agora há pouco, inclusive, o Ministério da Defesa da Rússia disse que negou, né, tirou a culpa dele de que esse ataque, de que esse incêndio teria sido provocado pelos próprios russos. Segundo o que diz o ministro da Defesa, aliás, o porta-voz do ministro da Defesa, é que esse incêndio na usina aqui teria sido provocado por um ataque de sabotagem da própria Ucrânia. Fica sempre esse conflito de versões entre o que a Rússia fala e o que a Ucrânia fala. Agora a Rússia diz, olha, não foi culpa nossa, não iniciamos esse ataque, não iniciaríamos um incêndio em uma usina nuclear. Os ucranianos, o próprio presidente Volodymyr Zelensky, insiste que sim, foram os russos que iniciaram esse incêndio na usina. Então aqui na região sul, a usina nuclear alvo de um incêndio durante a madrugada, e aqui 3 cidades importantes, Mariupol, Kherson e Odessa, né? Kherson, inclusive, já teria sido tomada pelos russos, já estaria sob o controle dos russos nesse momento, é o que a gente sabe. Eu digo teria, porque existe de novo esse conflito aí de versões, existem informações conflitantes aí sobre essa... Oi, fala, Rafa. Essa região que você está mostrando aí para a gente agora, de Odessa, Kherson, ela é importante porque está logo ali acima da Crimeia, né? Então, permite à Rússia um controle bastante importante a partir da Crimeia, né? E agora, de madrugada,
Eu estava acompanhando a programação da CNN Internacional pela CNN Brasil antes do Novo Dia começar, né? E um general, consultor de segurança da CNN Internacional, estava mostrando, tem uma faixa, né, de soldados, de tropas, equipamento militar descendo ali da região de Chernobyl, não é? Mais ou menos aqui, estou explicando de maneira grosseira para que as pessoas tenham uma ideia. Descendo em direção a Kiev. E uma outra tropa, um outro contingente vindo ali de Kharkiv, não é? E aí é que ele fala, na avaliação dele, general, absolutamente especialista em técnica militar, que presta consultoria à CNN Internacional, ele fala nesse movimento de pinça que ele entende que o exército russo está preparando. Então, uma perna da pinça vindo de Chernobyl, a outra perna da pinça vindo mais ou menos ali da região de Kharkiv, para que em determinado momento essa pinça se feche exatamente sobre Kiev. Exato, o mapa, inclusive, ajuda a gente a entender exatamente isso. Se a gente for pensar que aqui é Rússia, né? Aqui o avanço das tropas russas em direção à Ucrânia, em direção ao território ucraniano, é mais fácil também. A mesma coisa aqui em Kiev. Aqui em cima a gente tem, aqui ao norte, desculpa, a gente tem Belarus. Belarus é um aliado importante dos russos, então está disponível, está disposto, aliás, a receber tropas russas para facilitar esse avanço a Kiev. Então a gente vê, olha a proximidade aqui, Kiev com o território de Belarus. Esse foi um ponto importante da invasão. Você falou também da Crimeia, a Crimeia aqui é o sul. A Crimeia foi anexada pelos russos em 2014, né? Pertencia à Ucrânia. Isso, inclusive, na época, causou uma grande crise diplomática, uma grande tensão da Rússia com o Ocidente. Então, aqui, esse avanço das tropas russas também foi facilitado porque esse é um território controlado pelos russos. Então, é claro que esse avanço aqui do sul em direção a essas cidades, essas 3 cidades aqui no sul, no litoral do Mar do Norte, foi facilitado muito por causa disso. Agora, além disso, essas 3 cidades aqui, principalmente Kherson e Mariupol, são cidades portuárias, né? Então, a questão do abastecimento aqui é chave. Nesse momento de guerra, em que falta muita coisa para os ucranianos, em que há falta de comida, o abastecimento aqui está sendo prejudicado porque existe um ataques ocorrendo aqui. Naquela região chamada de Mariupol, a gente sempre fica na dúvida aqui de como pronuncia as palavras, né? Tentando não pisar numa casca de banana com as pronúncias, mas não tem jeito, estamos falando de cidades e regiões da Ucrânia, da Rússia, e por vezes a gente vai acabar dando uma resbalada aqui mesmo na pronúncia. E Diego, lhe ouvindo sobre essas explicações do mapa e observando Kiev e imaginando aqui, lembrando das imagens que nós estamos mostrando a todo momento, daquele comboio gigantesco, né? Que tá aí, ó, aparecendo para você que nos acompanha ao vivo agora às 8h05. É uma fila gigantesca que passa dos 60 quilômetros de extensão. E eu tô aqui me lembrando na semana passada, quando a gente estava com a informação de que a qualquer momento Kiev pode ser atacada. E a CNN Internacional trouxe um fato novo que Kiev pode ser atacada em alguns dias. E nós até ficamos aqui conversando, puxa vida, mas se está para ser atacado, como assim vai demorar alguns dias? Elisa, só te interrompendo aqui para citar, claro. Você citou a distância, 60 quilômetros, é imaginar, tentando trazer para o nosso universo aqui, um comboio desse atravessado entre São Paulo e Santos. É quase isso, a distância entre São Paulo e Santos é um pouquinho maior. Todo de comboio militar. Imagina só o que é isso. A quantidade. E esse comboio que, para chegar até esse local, teve que percorrer uma distância imensa. Moscou de Kiev, eu estava vendo aqui que tem aproximadamente 800 quilômetros. Olha só a distância. Claro, esses veículos militares saíram de diferentes locais, né? Eles estão distribuídos, esses veículos, por todo o território russo, não exatamente em Moscou, mas também em outras bases militares, que percorreu uma distância gigantesca para irem enfileirando-se em direção a Kiev. E, Diego, a CNN Internacional tinha dado mesmo na semana passada. Deve demorar alguns dias. E a gente ficava pensando, mas puxa vida, como assim alguns dias? Se eles já estão a caminho de Kiev. E, de fato, é isso que está acontecendo, né? Simplesmente pararam o trânsito e estão ali agora à espera de algo que ainda não sabemos. Se é por questão de combustível, se é por questão de estratégia de guerra, por qual motivo eles estariam, assim, digamos, parados, não é?
Exato. O que a gente tem de informação, inclusive isso citado até pelo próprio Pentágono, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos, que tem acompanhado essa mobilização das tropas russas no território ucraniano, é que existe sim a questão de um problema logístico em algumas partes desse comboio, ou seja, faltando combustível, faltando alimentos. A gente tem também, ao mesmo tempo, soldados, militares cada vez mais cansados, né? Vai avançando aí os dias dessa ofensiva, a gente tem soldados, sim, cada vez mais cansados. Isso é um problema, pode representar um problema, sim, para o exército russo nesse momento. E, além disso, o que se fala também é que existe a possibilidade de que essas tropas russas estejam se reorganizando, se reagrupando ou até recebendo mais um reforço da Rússia nesse momento, justamente para preparar essa ofensiva a Kiev. Os ataques à distância continuam, como eu já disse. Agora, o que os russos estão fazendo, isso, segundo a inteligência de países, de potências ocidentais, como o próprio Estados Unidos ou o Reino Unido, existe sim, essa mobilização está crescendo, estaria crescendo nesse momento. E, além disso, existe também a questão da resistência ucraniana, né? Eles vão encontrando pontos de resistência dos ucranianos ao longo desse território na Ucrânia. Então, agora é uma questão de tempo, né? A gente já tem falado isso há alguns dias, na verdade, de quando vai ser essa invasão. Estaria para acontecer a qualquer momento. A gente ainda não sabe quando exatamente os russos vão invadir e qual vai ser também a estratégia dos russos nesse momento da chegada a Kiev, que talvez seja, provavelmente, é o momento mais importante dessa ofensiva, é a tomada da capital. E ainda também é muito incerto o futuro de Kiev. O que acontecerá com Kiev? Os russos vão invadir o Palácio Presidencial? O que vai acontecer com o presidente? A gente não sabe ainda qual é a estratégia russa nesse momento.